Hello, mundo! Aqui é a Vanessa Panambi e estamos aqui abrindo caminhos para a alquimia. Uma série de lives que começa hoje, dia 8 de março, e acontece durante todo o mês, às 9h30 da manhã, às quarta-feiras. Então, hoje eu tô bem animada para trazer aqui uma convidada muito especial, que é a Natália Orio. Ela é perfumista e oraculista, e a gente vai abrir essa prosa sobre alquimia, trabalhando essa operação alquímica, que é a Solúcio. A Solúcio, ela tem uma conexão já com todo o céu do momento que a gente está vivendo. Então, quando a gente olha para essa primeira particularidade desse tema, que é entender realmente que a alquimia, ela é uma energia que cria, que cuida, que dá fluxo e que gera toda uma sincronicidade com o simbolismo, tanto dentro da astrologia, quanto dentro do tarô e outros recursos e ferramentas que atuam dentro do simbólico. A gente tem muitos conhecimentos para compartilhar. E eu quero pedir, antes de começar a movimentar e entrar realmente nessa energia aqui desse abre caminhos para a Solúcio, se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo, para a gente dar continuidade, se está tudo ok por aí. Quem está entrando, seja bem-vindo. Nath já entrou aqui para eu poder chamá-la também. Ok, Fábio, graças por retornar. Então, maravilha. Então, gente, ainda que você não tenha um conhecimento sobre alquimia, ainda que você tenha só algum interesse, todos nós lidamos com emoções, todos nós lidamos com processos que têm padrões e todos nós lidamos com a presença dos elementos, tanto dentro das nossas dinâmicas e experiências de vida, quanto nas situações e eventos externos. Então, o propósito é realmente a gente criar ativações através dessas informações alquímicas e conseguir trazer um pouquinho mais de consciência para aquilo que está acontecendo a todo momento. Eu vou chamar aqui com muita alegria a Nath para entrar. Hello! Olá! Olha o vermelhão. Ai, gente, eu já estou fazendo. Gente, olha, vamos mudar os meus filtros também. Eu quero brincar com os meus Ai, filtros. mudei na frente de vocês, gente. Olha que feio. Seja bem-vinda, Nath. Muito Tudo bem por aí? obrigada. Tudo bem. Olha lá, fiquei agora com um super olho. Ah, ajeita, a gente espera você escolher. Ai, ai. Pronto, vou com isso. Nosso som continua fluido, tá tudo certo aí, sem retorno, sem nada. Pra mim tá tranquilo. A galera tá me ouvindo bem? Como é que tá? Estou com... Aqui tá um pouco baixinho, na verdade. Deixa eu ver se eu aumentando. Bom, tá no meu máximo aqui. É, aqui também. Bom, posso tentar falar mais alto. Nath, você se apresente, então, aí no seu tom bem fluido, bem tranquila. Apresente-se. Bom, meu nome é Natália Orio. Estava falando com Vanessa ontem que tem muita dificuldade em me apresentar, porque quem é a gente, né? Quem sou eu? Eu tenho tanta coisa ao mesmo tempo, que às vezes delimitar é muito difícil.
Mas o trabalho que eu estou mais encabeçada agora, que eu estou atuando mais, que foi uma descoberta na minha vida, foi a parte de perfumaria botânica e natural. Então, eu trabalho fazendo perfumes, perfumes naturais, perfumes personalizados e outras linhas de perfume que tem esse caráter aí mais terapêutico. Ele tem uma outra pegada, porque não é diferente dessa perfumaria sintética que a gente só sente o cheiro e ele talvez vai te trazer uma memória olfativa de algum lugar, de alguma coisa, e acabou por aí. Essa perfumaria botânica e natural, ela vai mais embaixo. Então, ela vai trazer coisas que às vezes a gente não sabe as mesmas, algumas ideias esquecidas. Então, é nessa pegada. Para além disso, eu trabalho também com o tarô, com os oráculos, né? Então, é mais tarô e baralhos. O meu queridinho é o baralho normal, aquele que a gente joga truco, que eu não sei jogar. E estou aí caminhando, quase me formando como terapeuta junguiana. Então, acaba que o Jung acaba sendo uma referência aí, teórica importante no estudo, simbólica também, e de vida. Então, assim, muito rapidamente, essa sou eu neste momento. Também trabalho com aromaterapia, que é muito parecido aí. Tem uma outra pegada também, mas é bastante parecida com essa questão dos perfumes naturais e botânicos. Vanessa, queria agradecer pelo convite. Você foi uma das primeiras pessoas que se abriu para o perfume, quando eu comecei o perfume personalizado. Você tem a primeira ou a segunda que recebeu aí essa alquimia. Então, a alquimia está aí como pano de fundo também bastante forte nessa perfumaria que eu produzo, por ser a base, né? Essa alquimia antiga. Muito obrigada. Nath, eu que fico muito agradecida, porque eu sou um case de sucesso da perfumaria Flor da Noite Perfumes e todos os processos oraculares. Eu sou, gente. Eu sou e indico muito o trabalho da Nath, porque toda a experiência realmente começou quando eu fui solicitar o perfume. E assim, aqui já colocando dentro desse campo da proposta da gente falar sobre esses assuntos e o propósito da gente estar se reunindo para essa live. Essas coisas, essas informações, elas começam num lugar de conexão muito sutil. Então, quando eu encontrei o trabalho da Nath e pedi esse perfume, eu nem imaginava o que estava por vir. Eu entendo que o meu trabalho e os recursos simbólicos da astrologia, do tarô, das terapias integrativas, eles têm esse caráter abre caminhos. Mas encontrar outra pessoa que trabalhe com esses mesmos recursos, num tom, numa frequência onde realmente me trouxe ainda mais força e me trouxe ainda mais energia para movimentar aquilo que eu acredito, foi incrível. E depois a gente fez o atendimento oracular e eu falei, inclusive, para a Nath que é muito difícil eu me surpreender com leituras, porque não só porque eu uso isso como recurso, mas porque é uma linguagem que, para mim, precisa ter uma conexão muito autêntica e original. E dentro da sua leitura eu tive isso. Então eu me sinto mais do que honrada de poder ter essa prosa, essa primeira prosa Abre Caminhos aqui com você, porque eu reconheço a potência, a força do seu trabalho e vou ser um case de sucesso agora para continuar muito perfumada e trabalhada no oráculo de Nath. Muito obrigada, adorei o case de sucesso, vou usar. Muita alquimia já aconteceu para a gente chegar aqui nesse encontro. Muita alquimia. E eu falei isso agora no começo porque foi uma frase que veio de que a alquimia ela é tudo aquilo que a gente consegue criar, sustentar de uma forma dinâmica, cuidados e dar fluxo. Né? Então, quando a gente fala de abertura de caminhos, a gente está falando de alquimia. Quando a gente está falando de recursos simbólicos para lidar com os nossos processos emocionais, a gente está falando de processos alquímicos. Então, principalmente hoje, que a gente vai falar dessa primeira operação da Solútil e trazer essa questão das águas, das emoções, fazer essa conexão lá no final com a Lua, tanto como arcano do tarô, como presença simbólica e influência nessas águas. É muito importante que a gente traga isso para o lugar mais simples possível, né? Então vamos começar aqui abrindo esse caminhos para falar sobre
Como que você enxerga a alquimia, a história que a gente tem aí, acesso dos alquimistas? E aí a gente vai entrando nessa operação alquímica relacionada ao elemento água, para mergulhar nesses assuntos aí. Bom, eu acho, tem uma ideia, assim, que a gente tem essa palavra alquimia até um pouco romantizado ou um pouco idealista, assim. Fico pensando, né? O Paulo Coelho escreveu O Alquimista, talvez isso tenha se popularizado ainda mais essa palavra, e no fundo talvez a gente não saiba muito bem de onde vem isso, mas a gente faz alquimia no nosso dia a dia. Sei que a gente saiba, intuitivamente. A cozinha, eu acho que é talvez o Sim. exemplo que a gente tenha mais próximo. Mas a alquimia foi um tipo de ciência. Estou falando um tipo porque não era considerado uma ciência, que estava muito misturado com a religião, misturado com o ocultismo. Era uma bagunça lá dos tempos antigos. Não tem um registro certo de quando começou. Tem diferença da alquimia do Ocidente para o Oriente. As coisas foram se interpenetrando. Algumas questões foram roubadas por outros, foram apropriadas por outros. Tem essas questões aí que a gente não consegue detalhar muito bem. Mas a alquimia antigamente, e aí a gente tem que entender que a mentalidade, a mentalidade psicológica das pessoas de antigamente não era tão racional igual a gente é depois da ciência, depois do iluminismo, igual a gente é agora. Linear, né? Linear, é. Então, as pessoas que praticavam alquimia antiga, lá antigamente, sei lá quantos séculos atrás, porque a gente está falando realmente de um comportamento, de um hábito aí ancestral bastante antigo, não tinha essa diferenciação do que acontece dentro de mim, do ponto de vista de sentimento, de emoção, de afeto, com o que está fora de mim. Era tudo junto. Então, assim, o alquimista, quando ele estava manipulando, a gente tem uma ideia do alquimista, aquele maluco que ficava solitário dentro do laboratório, misturando coisas e explodindo, né? Eu imagino que possa ter essa ideia que foi passada para gente. Mas ele estava ali manipulando ele mesmo. Então, assim, poderia ter a química das substâncias, dos materiais. Ele realmente comprava vasos, fabricava fornos, misturava compostos, mas no fim era isso. O dentro e o fora estavam no mesmo lugar, eles estavam juntos. Então, enquanto ele estava manipulando a matéria, que a gente, quando vai ler os livros dos alquimistas, a gente fica tentando entender isso de um ponto de vista muito racional. Ah, ele está misturando 10 ml de enxofre aqui, com não sei quanto de água da chuva. E aí, vai chegar onde? Assim, não sabemos. Provavelmente nem o alquimista que estava fazendo a mistura dele lá atrás conseguia entender onde que ele estava querendo ir. Então, acho que fazer essa diferenciação ou fazer essa imaginação que a gente pode tentar fazer de como que era isso antigamente é muito difícil para a gente. Como é que eu estou pegando um copo de água aqui, que eu estou vendo que é um copo de água, que não sou eu aqui, e o cara está achando que ele está dentro desse copo d'água, ou que ele faz parte desse copo d'água. Então, assim, para a gente é muito difícil entender isso, mas era o que eles estavam fazendo. Então, psicologicamente, a gente pode falar que, enquanto eles estavam manipulando ou fazendo experimentos com a matéria, com aquilo que se toca e está fora dele, ele também estava fazendo experimentos e manipulando emoções e afetos que estavam dentro dele, sem que ele soubesse, de uma forma intuitiva. Então, acho legal colocar um pouco essa diferença, principalmente que para eles o dentro e o fora estava tudo junto, porque é muito difícil para a gente entender isso. Mas a gente faz. E eu acabei lembrando de um exemplo, acho que toda criança já desenhou, acho que a gente aqui já foi criança e já teve alguma brincadeira lúdica desse tipo. Ou já desenhou, ou já foi lá no jardim ou no canteiro de alguém da família e fez uma misturinha lá de terra com água, ou massinha mesmo. A gente criança, e quando a gente é criança também, a gente vê a gente brincando muito com massinha, né? Então pega as cores diferentes da massinha, junta, modela, aí faz um desenho, já mistura tudo ou solta. Então a alquimia é isso, né? Tira coisas separadas, mistura, depois solta de novo, mistura de novo. Então acho que a gente tem exemplos práticos que a gente faz de uma forma muito intuitiva, sem que a gente talvez diferencie muito dentro e fora. Mais ou menos, isso é meio complicado. Eu acho que para a gente acessar a alquimia, a melhor forma é a gente imaginar. É
uma linguagem bastante poética, metafórica, simbólica. Se a gente, muito pelo racional, só por essa ciência dura que a gente tem aí, a gente não atinge, a gente não entende esses textos, né? Não entende o que os autores estavam ali querendo dizer, né? Nem eles se entendiam. Quando um e o outro liam o texto, então o alquimista A ia ler o texto do alquimista B, eles não conseguiam se entender. Porque o que era sal para um era sal para outro, justamente por isso. Porque o sal do A estava relacionado com o afeto dele, e o sal do B estava relacionado com o afeto do outro. Então, essas coisas poderiam ter uma base comum, mas eram muito diferentes entre si, por conta dessa questão individual que cada um carrega dentro de si. Então, eu acho que quando a gente Eu acho que nesse sentido se aproxima bastante com a linguagem do tarô, né? Se a gente for trazer um exemplo realmente como um recurso que, ainda assim, a gente pode ter as mesmas lâminas simbólicas associadas também a esses elementos alquímicos, mas cada oraculista ou cada consulente vai receber aquela informação e passar, transformar aquela informação de uma maneira muito peculiar, porque a alquimia ela acontece antes mesmo do elemento encontrar o outro, né? Tem realmente essa participação da alquimia sempre interna, da leitura que é feita, do sentimento que é feito, da inspiração que é usada para reunir aqueles elementos. Então, eu acredito que isso que você esteja falando para que a gente desconstrua também esse imaginário de um cientista louco fazendo uma experiência num laboratório, explodindo tudo para ver o que dá, traz muito realmente essa imagem que a gente usa metáforas, a gente usa lugares simbólicos para explicar, e a gente tem toda a história, que aí teve a contribuição realmente do Jung para trazer isso com os arquétipos e toda a jornada do herói, e todas essas outras histórias que a gente pode observar como os elementos alquímicos e as operações acontecem dentro da nossa vida, no cotidiano, através de situações muito básicas, né? Então, quando você vai falando, vai vindo realmente essa impressão de como foi que eu cheguei também nessa conexão do tarô com a alquimia, né? De trazer também um arcano para cada operação e por aí vai. E o próprio tarô, essa questão do jogo, quando a gente está jogando para uma pessoa, pode ter lá os mesmos arcanos, as mesmas cartas. A gente vai jogar para outra, vai dar um outro significado, né? E claro. Então, isso tem até diferença entre decks de tarô, né? Então, um deck de tarô que é feito por uma pessoa vai obviamente, a carta da morte vai ser a carta da morte. Tem todos os... Não estou usando a carta da morte à toa, porque a gente vai fazer um link aqui depois. Sim. Obviamente, ela tem todo o simbolismo e tem todo o significado que já é inerente à carta. Mas, dependendo de quem fez e como a posição que ela entra no jogo, se ela está aqui ou está lá, e dependendo da pessoa que está recebendo a mensagem também, ela vai ter um significado aí, vai ter um composto alquímico diferente, para usar já a palavra da alquimia. Isso. A mesma coisa acontece com a leitura do mapa astrológico, né? Eu posso ter mapa de duas pessoas que nasceram no mesmo lugar, no mesmo horário, na mesma data, mas a situação a quais elas se expõem, as experiências que elas vivem durante a vida, vão fazer com que aqueles mesmos símbolos, aqueles mesmos elementos, aqueles mesmos aspectos sejam experienciados de formas totalmente diferentes. Então, a gente tem um lugar muito de expansão de consciência realmente quando a gente começa a perceber o nível de criação e de possibilidade que a gente tem quando a gente mergulha nesse aspecto simbólico das experiências humanas aqui. São coisas muito, muito simples, como se a gente trabalhasse o tempo inteiro com base nos 4 elementos. Água, terra, fogo e ar, e a gente tem ali os 4 elementos, mas tudo que aquela base de sustentação é capaz de criar, quando entra em contato com uma experiência humana, é incrível. Não tem como a gente não ser apaixonado por isso. Porque você vai descobrindo, e tem camadas e camadas, e a gente vai realmente usando essas expressões simbólicas para conseguir dinamizar e cuidar dos desafios que acontecem aqui dentro dessa dimensão terrena, que é extremamente limitadora e caótica. Precisa colocar um fluxo que não seja só linear, só dentro de todos esses paradigmas e dogmas que a gente vive no Ocidente.
Então, aí entra o recurso, né? E acho que não é à toa que a alquimia foi tão esquecida, né? E agora ela está sendo retomada. Não é à toa, assim, né? Se a gente estava muito tempo nesse fluxo linear, racional, iluminista, para fora, sem olhar o que está dentro da gente, uma hora isso aqui vai explodir, né? Então, me parece que essa retomada de algumas terapias, e aí pontuando, né? Algumas terapias, um olhar para esse campo que foi esquecido. Não foi esquecido, foi reprimido, foi colocado como um lugar que não pode se expressar, que é justamente esse local do afeto e das emoções, das águas, do feminino. Aproveitar aí o Dia das Mulheres, né? Hoje, Dia Internacional das Mulheres. Sincronicamente. Historicamente, esse lado das emoções está associado ao feminino, que está associado às águas, né? Então, ao mar, né? Tanto é que o mar é muito associado, vou pegar aqui a questão dos orixás, né? Está associado a Iemanjá. Então, é uma grande mãe, né? Ela mora no mar. Então, assim, o mar não é qualquer coisa. Só que mora uma grande mãe, mora uma deusa, mora a luz, mora o amor, mora o afeto, mas mora os monstros também. Acho que é importante a gente pontuar que tudo também tem os dois lados. Então, as águas, os afetos, elas são muito bonitas, elas banham o amor, elas fazem com que a gente se descubra e aceite quem a gente é, que tenha compaixão, que tenha todos esses adjetivos, esses sentimentos bonitos e confortáveis. Mas também tem o outro lado dos afetos. Tem a raiva, tem o ódio, tem a violência, tem o rancor, tem a mágoa. Então, quando a gente estiver falando de água e de emoção, já que a solúcio, a base da solúcio é a água, a gente também tem que levar em consideração esses dois lados. Os dois lados existem, eles são uma balança aí, e o nosso papel, talvez, enquanto humanidade, é tentar caminhar por esses dois lados, tentando achar um caminho do meio aí. Né? Obviamente, não é porque a gente reprimir o bem e o mal. Isso é como a gente vive cada coisa, mas talvez nosso papel seja reconhecer que dentro da gente e no mundo tem as duas dimensões, né? Tem o bom e o ruim, tem o belo e o feio, e o que a gente faz com isso. Sim, e essa integração, esse processo alquímico que acontece através da dualidade, ela vem de forma, essas experiências, elas vêm de forma muito objetiva quando a gente começa a acessar a nossa história, quando a gente começa a olhar para as nossas dinâmicas emocionais, quando a gente olha para a nossa infância, para como foi gestação, para todos esses processos relacionados aos níveis e temperaturas das nossas águas internas, aonde ficam registradas nas nossas moléculas todas essas informações emocionais. Então, da mesma forma que, sim, o amor e o carinho e o afeto e o acolhimento e a compaixão fazem parte dessas águas, nas profundezas desse processo, no lugar mais escuro, na sombra dessas águas, a gente tem medo, tem neurose, tem paranoia, tem raiva, tem uma série de elementos que não são bem-vindos na superfície aqui, né? Socialmente não são aceitos. Não, e socialmente, quando eu falo socialmente, eu falo também de muitos lugares culturais, até mesmo espirituais, religiosos, místicos. Como você falou, nem todas as terapias, nem todos os terapeutas estão realmente preparados ou estão realmente preocupados, interessados em lidar com as próprias sombras, em estabelecer realmente um fluxo para que esses processos de retorno à sombra, de olhar realmente para esses estados onde tem lugares muito densos, que não se tem suporte para lidar. Então, aí a gente entra tanto nessa dualidade do bem e do mal, do claro e do escuro, do belo e do feio, quanto da sustentação do individual e do coletivo. Essas propostas, para elas chegarem realmente no coletivo, elas têm que ter uma sustentação no individual. Quem está propondo a fazer isso, né? Porque senão a gente começa a gerar um processo alquímico como se fosse
até aquilo que a gente comentou, né? Fragmentado, que não se completa, que é uma água só, que é uma miragem só, que é uma ilusão só, porque está fragmentado, porque não olha para outra parte, porque não reconhece que existem lugares que precisam realmente da matéria, da densidade, do fim, né? Então, esses fluxos assim do individual para o coletivo, a gente estava falando sobre os sonhos, acho que tem muito a ver com isso, né? Como que a gente vai percebendo esses fluxos do que está acontecendo dentro dessa natureza emocional do indivíduo e do coletivo quando a gente está olhando para os sonhos. Os sonhos é um canal muito interessante porque eles vão trazer mensagens e imagens daquilo que a gente está deixando para trás, normalmente. Ou vai tentar ajudar a gente a redirecionar a rota, tipo um GPS, né? O GPS é entre o que eu faço aqui no mundo externo, da matéria, do trabalho, dos relacionamentos, da coletividade, com esse mundo interno que fica subliminar, que fica de uma forma muito fragmentado também, mas vem de um lugar subliminar que muitas vezes a gente não entende bem o que a parte dentro da gente está querendo que a gente faça. Né? Então, o sonho vem trazer algumas mensagens. Eu gosto sempre de dizer que o sonho é do sonhador. Então, eu não suporto essas interpretações de sonho que vende aí na banca ou que tem na internet, porque isso é... Mesma coisa. Isso de novo, é racionalizar algo que é de muito criativo da gente, assim, do humano. Então, não dá para dizer que eu sonhei com cobra é traição. Ah, então é quem que vai me trair agora? O que é que eu estou fazendo de errado? Não, gente, a cobra pode ter inúmeros significados. O significado coletivo de cobra também é transformação, é conhecimento, tem esse outro lado, né, da víbora e da questão da traição, do venenoso. Mas, assim, a pessoa que está sonhando com cobra pode ser um biólogo que estuda cobra, sei lá. E aí, será que tem a ver com traição mesmo? Será que a gente tem que encaixar na pessoa o significado de traição se o cara trabalha com cobra? Estou dando um exemplo. Então, o que a gente foi falar aqui de sonho é nesse caráter mais geral, né? Por exemplo, sonhos, já que a gente está falando de soluço, vou voltar para a questão da água. Sonhos com mar, sonhos com sonho, com riacho, com muita água. Eu acredito que quem se lembra dos sonhos já teve pelo menos um sonho com o mar, com ondas, ou que está no meio do oceano, ou que se lava. Isso normalmente significa uma etapa da solúcia. O que são essas etapas dentro da alquimia? São etapas, níveis, processos que os alquimistas lá antigos faziam, que de modo geral ficavam igual entre todos. Então cada um tinha um processo. Mas se você for ler uma quantidade grande de alquimistas, tem alguns processos que se repetem em todos. Então, os mais conhecidos é o que a gente estuda, e eles fazem um caminho mesmo de desenvolvimento humano. Esse desenvolvimento acontece uma vez só? Não, acontece inúmeras vezes. E às vezes acontece inúmeras vezes num único dia. Às vezes a gente fica parado numa etapa durante muitos anos também, ou por meses, ou por dias. Então isso depende. Né? Só estava tentando pontuar porque a gente começou a falar dos sonhos e tem essas etapas da alquimia. Do sonhador, né? Do sonhador, Então, assim, quando a gente está falando aqui dessas imagens coletivas ou gerais, são imagens gerais que podem se repetir para todo mundo, mas tem a imagem individual também, então tem que juntar uma coisa com a outra. Então, quando a gente for interpretar o nosso sonho, a gente tem que levar em consideração essa imagem primordial, geral, talvez do mar, como sendo o local das emoções, o local aí do inconsciente, desse lugar subliminar que a gente guarda dentro da gente, mas também tem esse caráter personalizado da pessoa. Então, o que é o mar para mim? Se o mar para mim hoje é esse conjunto de emoções, ok, eu estou de acordo com a imagem geral. Mas se não tiver, não é que está errado. É só um detalhezinho para a gente tomar mais consciência aqui na nossa conversa também, porque as etapas dos alquimistas, como a Solúcio, é algo geral, mas cada um, de novo, estava fazendo o seu processo interno ali,
estava colocando o seu significado particular naquela operação. Então, Uhum. com água normalmente envolvem essa operação da solúcio, que é justamente dissolução, né? Solúcio vem, se a gente for traduzir do latim, é dissolução ou solução. E aí, solução é quando você mistura uma coisa que é sólida ou uma resina em algo que é líquido e aquilo tudo vira um líquido por algum momento. A gente estava Sim. falando ontem sobre a solução, aí eu vou deixar você falar um pouquinho, Vanessa, que você fez um link aí. Exatamente esse insight da solução, ele nos traz uma ideia de que se a gente tem água, se a gente tem processos emocionais, e se, inclusive, para fazer as alquimias, a homeopatia, os florais, a gente tem como base a água, como solução aquosa, da mesma forma, as soluções dentro dos aspectos emocionais, elas vão ser encontradas em recursos simbólicos também, em recursos terapêuticos, em recursos aonde você tem, como se fosse um uniformezinho para poder adentrar naquelas águas, né? Um óculos, uma boia que te dê recursos. Aí entra aí todos os recursos terapêuticos, mas também os recursos dentro da natureza. Então, a gente comentando sobre o nosso trabalho, eu entendo que um mapa astral, uma leitura de mapa astral, onde se tem essa visão da alquimia que acontece ao longo da jornada da vida, uma leitura de um oráculo, de um tarô, aonde você entende que tem soluções ali que estão ocultas, e a pessoa não consegue, talvez, enxergar ou processar ou lidar, porque ela está num processo emocional submersa numa água, muitas vezes a gente junta elementos, reúne informações para chegar nessa solução e conseguir dar vazão e dar fluxo para essas águas internas, para puxar justamente aquilo que está lá, mas no fundo que a gente falou sobre os sentimentos, emoções e dinâmicas emocionais que não são bem-vindas na superfície, né? Então, essas soluções, elas vêm muito nesse cenário, nesse contexto que a gente está vivendo agora, de buscar novas soluções para situações que estão emergindo e com urgência, tanto individualmente, nesse aspecto emocional, de reconhecer que todos precisamos de terapia, todos precisamos de ajuda, todos precisamos olhar um pouquinho mais embaixo e reconhecer que coletivamente a estrutura da qual estamos formatados está insustentável. Então vai cair uma série de coisas e essas crises elas vão emergindo primeiro como uma necessidade e na sequência isso vai se transformando para que a gente possa encontrar novas soluções. Então, tanto falar desses recursos, né, profissionais e recursos terapêuticos. Por que recursos profissionais? Só para quem trabalha com terapias e tem recursos simbólicos? Não. Porque quando a gente está colocando o nosso talento, o nosso dom, o nosso servir para esse cenário, a gente está colocando fluxo também. A gente está encontrando soluções para coisas que nos angustiam de alguma forma. Então, a solução é sempre a gente encontrar qual é o recurso interno que vai nos movimentar para o externo. E aí entra esse assunto realmente de como você enxerga as flores, a perfumaria como um recurso. Que ponte as flores, por exemplo, podem fazer para trazer soluções, para se colocarem a serviço de serem recursos para esses processos, essas dinâmicas emocionais. Como que você enxerga elas como ponte para isso? A perfumaria é muito curioso porque ela faz as duas coisas que os alquimistas antigos faziam. Então, você tem que manipular a matéria mesmo. Você tem que pegar lá o beckerzinho, colocar a planta, colocar o álcool, dissolver, sentir o cheiro, ver se está equilibrado com uma nota ou não. Saber qual planta você vai colocar ali, quando que entra uma, quando que entra outra. Então, tem essa manipulação da matéria que é muito sensorial, que é muito externo.
Mas, quando eu vou construir um perfume personalizado, por exemplo, a pessoa passa por um atendimento antes, a gente conversa. E a gente delimita juntos qual é a necessidade da pessoa com aquele perfume. O que a pessoa quer naquele perfume? Como é que ela visualizou aquele perfume? Que imagens, que sentimentos ela trouxe para aquele perfume? Normalmente tem uma intenção. Então, que eu digo que tem um objetivo terapêutico naquele perfume. Então, eu vou pegar um exemplo aqui muito geral, que todo mundo talvez já tenha passado ou já tenha vivenciado com outra pessoa, que é a ansiedade e depressão, que é a moda, né? Uhum. A moda no sentido que está todo mundo com isso agora. Obviamente tem um motivo lá interno que a gente renegou, que a gente já falou. A pessoa está com depressão e quer uma ajuda de um perfume com essa alquimia das plantas para ela conseguir acessar algumas coisas, para tentar aliviar os sintomas. Então, pegando aí um pouco a solúcio, o que a água, o que esse elemento água poderia ajudar uma pessoa com depressão? Normalmente quem está com depressão ou está muito afundada nas águas e não consegue sair, não consegue pisar em terra firme. Então, assim, tá um caldeirão de emoções e ela não consegue se entender naquilo, ela se afoga e ela fica paralisada naquela água. Ela precisa de terra, ela precisa de estrutura, ela precisa de uma madeira e ela precisa respirar. Então, se a pessoa tiver muito desse jeito, a gente pensa juntas, de acordo com as plantas que ela gosta também, que plantas que poderiam tirar ela dessa água um pouco para ela respirar. Então, eu diria que uma lavanda, as flores, de modo geral, trabalham muito com as águas e fazem um contraponto com essas águas mais estagnadas, né? Então, dá um alívio, dá um frescor, dá uma respiração, faz a gente pisar um pouco em terra firme para a gente ficar, né? Ter um pouco mais de solo ali, sem ficar muito numa tempestade no meio do mar. Então, as plantas ajudam um pouco a pinçar a pessoa para onde ela estiver um pouco mais polarizada, né? Para encontrar aquele caminho do meio que a gente estava falando lá no início. Então, assim, as flores, de modo geral, a meu ver, trabalham muito com a água, com as emoções. Elas podem tanto levar uma pessoa que está precisando de água a entrar nas águas internas mesmo, como dar esse respiro que a pessoa já tiver muito absorvida de emoção que não está conseguindo diferenciar. Não está conseguindo dar Equilibrar nome. os excessos e as faltas, né? Então, por exemplo, se a pessoa está muito ali na água, está tipo se afogando, eu colocaria uma salves com areia, por exemplo, junto com uma madeira, um sândalo ou uma vetiver. Então, assim, daria uma estrutura para a pessoa pisar no solo, para se sentir mais em pé e para conseguir respirar com uma salves com areia e discernir. Então, colocar um pouco de luz. É aquilo que a gente falou, né? A pessoa que está muito inundada nas emoções não vai estar na superfície da praia, do mar. Ela vai estar lá no fundo, onde não tem luz. Não dá para respirar e é uma pressão do caramba, assim, no seu corpo, né? Então, vai estar aquele peso gigantesco. Então, as plantas conseguem fazer esse contraponto. Da mesma forma, o contrário, se a pessoa estiver precisando de água, porque ela está muito enrijecida, ela está muito estruturada, normalmente são aquelas pessoas que estão sempre fortes. Elas nunca podem ser vulneráveis. A pessoa nunca chora, nem para ela e nem para o outro, nem na frente do outro. Então, é aquela fortaleza. Eu sou forte o tempo todo, eu trabalho, eu dou conta. Se sobrecarrega, porque não pode se mostrar fraca ou vulnerável. Estou usando entre aspas, porque esses atributos, esses adjetivos fazem parte de nós e não significa essa fraqueza que é muito comumente falada aí na sociedade como algo ruim. Então, a pessoa que é muito rígida e muito constelada, talvez, uma ideia, que não consegue sair daquilo, e está sentindo que Uma está precisando obsessão, né? entrar com uma emoção, está precisando entrar em contato com essas águas internas e não está conseguindo, eu usaria outras plantas. Por exemplo, a baunilha. Normalmente, pessoa que é muito forte, está muito rígida, a baunilha vai lá e desmonta essa pessoa no sentido de, tipo, olha, tá precisando soltar aí, tá precisando colocar mais água nessas emoções para não ficar tão rígida, para se abrir para o amor. Normalmente quem é muito rígido assim se fechou para o amor, né? Então, as flores para mim dão esse contraponto. Não é à toa que as flores da perfumaria são conhecidas como notas do coração. Então, elas são a alma do perfume, é o que dá
um tchan no perfume. Se você fizer perfume só com nota baixa e nota alta, vai faltar um negócio, que é o coração, que são as emoções. Então, para mim, as flores encabeçam esse sentimento e essa alquimia aí mesmo do perfume. E estão muito relacionadas com a questão da água e da soluço. Tanto ajuda a pensar a pessoa que está muito lá nas profundezas e não consegue dar nome para as coisas, quanto coloca a água nessa terra que está seca pra caramba, né? Que está ali segurando não sabe como. Craquelando a alma. Sabe aquela Fragmentadinha. Aquela terra de sertão assim, que é cheia de vão? Sim, Tem pessoas que estão exato. assim de tão rígido. E aí precisa de água, e precisa de água aos poucos. Se você colocar água lá de repente, não vai adiantar de nada. Né? Vai apodrecer, né? Vai encharcar, vai apodrecer, vai ficar tudo lá no fundo de alguma forma. E é interessante isso sobre as flores estarem relacionadas com esse, tanto o coração da planta quanto o coração da alquimia, porque se a gente parar para pensar, dentro do meu ventre eu já tive 3 corações sendo formados, né? Os meus 3 filhos eu sempre pensava isso. O coração é o primeiro órgão, né? Aquele serzinho do tamanho de um arrozinho, mas tem um coração batendo ali na velocidade no coração de uma águia. Então, o coração é a primeira manifestação de vida. Né? Você parar para escutar o coração de um bebê que está no ventre, você tem essa dimensão de que o centro de todas as coisas, o que centraliza no sentido não de deter poder e controlar, mas no sentido de centralizar para trazer esse lugar de equilíbrio e movimento, porque é a mesma constante, é o coração. Então, quando a gente está num processo depressivo, lá no fundo, a gente precisa primeiro saber onde é que o nosso coração está batendo. Voltar a fazer coisas que a gente gosta, voltar para lugares que nos trazem aquela alegriazinha de viver em situações muito simples e trazer esses recursos que tenham essa mesma frequência, né? Então, quando você fala das flores, elas vão dar essa sustentação, essa solução, esse recurso para que a pessoa volte a escutar o próprio coração, a fazer aquilo que chama ela para a vida. E sair desses excessos e faltas precisa realmente de um lugar onde você consiga trazer para a matéria um fluxo. Você se compromete com algo, você se compromete com o seu processo terapêutico, você usa os recursos medicinais, seja alopáticos, homeopáticos, seja qual for, a forma como você acessa aquele elemento, ele vai se fazer presente. Ou seja, para sair dos extremos, você precisa ter um coração no meio, você precisa ter o caminho do meio. Você precisa, tanto para sair lá do fundo, quanto para sair do raso, você precisa se movimentar para esse lugar. Então é muito interessante, porque isso vai ficando muito mais vivo conforme a gente vai fazendo essas relações, que o corpo humano ele tem as suas correspondências com esses elementos da natureza e com todas essas atividades e linguagens simbólicas que vêm de encontro. Então, todo esse processo lunar, ele precisa ser esclarecido também nesse sentido, para que a gente não entre num afogamento de emoções ou numa rigidez completa de um afastamento de tudo isso. E dentro dessa conexão também do coração das situações, do coração das flores, a gente tem a influência também dessa dinâmica externa, dessa dinâmica da frequência lunar, no desenvolvimento delas e no feitio das alquimias também, né? Como que você percebe isso? Como você trabalha isso? Eu queria comentar uma coisinha antes, porque a gente fica falando das terapias, dos perfumes, isso tudo são auxiliadores. As plantas, principalmente, elas não são igual à alopatia. Então, você vai fazer uma aromaterapia, ou você vai usar um perfume, ou você vai usar um óleo essencial puro, que seja. Puro que eu digo sem misturar com outras coisas, né? Uma planta só. Não é igual uma alopatia que você toma e a dor de cabeça vai embora. Provavelmente, se você usar uma planta com dor de cabeça, sua dor de cabeça não vai embora. Ela pode aliviar, mas ela pode continuar lá ou ela pode ir embora.
que eu quero dizer com isso, que é a função das terapias de modo geral, as terapias sérias e responsáveis, ela vai te auxiliar a você encontrar o seu próprio caminho. Ela não vai te dar uma solução mágica de tipo, você vai encontrar a luz, você vai ser iluminada de repente e acabou. Então, se você procurar uma terapia, eu acho que um bom termômetro é esse. Se alguém estiver te vendendo uma solução mágica para a sua vida e para os seus problemas, me parece que é uma boa cilada, assim. As terapias, assim como os perfumes e as plantas, elas vão auxiliar você a encontrar o seu próprio caminho. Agora, que caminho é esse? É só você. Não tem como. Exatamente, isso é bom, muito bom você comentar, porque quando a gente fala das soluções, não são soluções externas. É esse princípio da solução, bom, aqui tem uma parte, né? Assim como é uma parte de água e aí vem outros elementos, os recursos terapêuticos, integrativos e todas as linguagens que a gente pode usar aqui, não são a solução, a fórmula completa. São uma parte daquilo que você precisa para completar o seu processo e encontrar a solução dentro de você. Então é por isso que muitas pessoas também olham para essas informações e, besteira, né? Claro que é besteira. Você não vai fazer esse caminho para dentro. Então é uma grande besteira. Você vai lá e resolve de uma forma mais fácil, onde você continue realmente olhando para soluções como um meio externo de se manter num lugar confortável. E assista a repetição acontecendo na sua vida inconscientemente. Porque a situação vai voltar. Né? E você vai ficar no looping e vai achar que isso é vida. Tá tudo bem. E eu costumo dizer que às vezes a situação repete um degrau abaixo, né? Porque assim, embaixo do fundo do poço tem o subsolo do porão, a gente vai cada vez mais fundo. O fundo não tem fim. Infelizmente, gente. O fundo não tem fim. É uma real. Tô pontuando isso porque eu acho que a gente vive também uma epidemia de gurus que falam que tem a luz para te dar luz, assim, encapsulada, né? Tipo, toma aí essa cápsula que você vai encontrar a luz e acabou os problemas da sua vida. Isso não existe, assim. Se você ficar muito essa na luz, cultura mística. assim, né? Exato, essa cultura mística. Aí entra o que eu quero comentar sobre os processos lunares e essas sombras depois, porque tem tudo a ver com essa manipulação coletiva que acontece quando a gente fala de encontrar meios, encontrar soluções. E aí vai para um outro extremo, né? Vai realmente para um lugar onde as pessoas se afogam cada vez mais, se iludem cada vez mais e acreditam que ali está tendo uma melhora, uma diferença, ou uma situação realmente onde a gente vê que tem uma padronização emocional. Você consegue ver quem são as pessoas que seguem aquele guru. Você consegue ver que existe uma egrégora de pessoas que seguem aquele lugar. Então, tem manipulações conscienciais também, quando principalmente mulheres estão numa situação de extrema vulnerabilidade e vão buscar auxílio, ajuda em pessoas que dizem, eu conheço a sua dor, então fica com essa fórmula aqui e me segue. Até derrubei a luz aqui, fiquei nervosa. E me segue porque eu tenho a solução, né? É justamente aquilo que a gente está falando, a pessoa está tão submersa nessas águas, está tão vulnerável, está tão machucada, que a primeira pessoa que der uma mão para içar, ela vai. E ok, assim, né? O que a pessoa podia fazer? Às vezes era aquilo que estava na mão dela. E é muito triste. Entende que isso é comum. E é muito triste que as pessoas que deveriam ter uma responsabilidade melhor do seu fazer terapêutico estejam muito polarizados num lado de tipo, eu tenho que encontrar a luz, eu tenho que ver um lado só. Então, a tristeza não existe. Eu acho que todo mundo já ouviu. Você tá deprimida, tá triste? Vai no shopping, vai dar uma volta, esquece isso, se distrai. Gente, dá pra distrair. Se distrai, o tempo inteiro. Sim, o tempo inteiro a informação é essa. Se distrai. Se distraia. Vai fazer outra coisa. Dá pra distrair tristeza? Em algum momento... É só pensar, em algum momento você conseguiu controlar a raiva na sua vida? Conseguiu controlar a mágoa? A tristeza quando vem? Você pode... saber que ela tá ali e falar assim, ok, vou continuar com a minha vida aqui, mas tô triste. Agora você ela consegue... não deixa de estar ali. Vem. Tristeza, não vem pra cá, nunca mais. Existe isso? Alguém já conseguiu isso? Acho que não. Exato, e são comandos que a gente é levado, é manipulado a acreditar que a gente deveria ter. Então, né, a gente já entra naquele redemoinho ali de ansiedade e depressão, que é o que coletivamente nos afeta enquanto
seres humanos e principalmente ocidentais aqui, dentro dessa linearidade, de que a gente deveria estar nesse controle. Então, como assim? As emoções, elas não param de vir, não importa o que eu faça, o quanto eu trabalhe, o quanto eu use das terapias, quantos cursos eu faça, quantas situações eu me envolva, quantos relacionamentos eu tenha, quão famoso eu seja, elas não param de vir, elas não param de me atormentar, porque é exatamente isso. Excessos e faltas. Não tem um lugar onde você realmente dê espaço para o teu coração, para os teus dons, para os seus talentos, para essas sombras, para essas memórias mais difíceis, para essas histórias aonde fazem parte daquilo que você é, vai atormentar e a gente não está no controle. Estava falando Mas voltando... da Lua, né? A gente está falando da Lua. A gente está com medo da Lua, assim. A gente vai e volta. Eu só sei que eu vou mexer no vespeiro, então a gente vai colocando em gotinhas balsâmicas, bem alquímicas, assim, porque eu sei que a minha relação particular com este tema, ela é um pouquinho mais... é outro nível. Aí a gente podia fazer uma live só sobre isso mesmo, é uma prosa inteira. Mas a pergunta que eu tinha feito sobre essa relação com a Lua é como é que você entende no processo criativo dos perfumes, como é que você trabalha essa relação dos ciclos lunares, como você entende isso? Então, algumas plantas têm muito essa vibração, essa energia lunar. E aí eu queria falar um pouco sobre energia lunar, porque também a gente mistificou a Lua como sendo feminina e linda, e do despertar do feminino. E a gente só vê o lado bom da Lua e esquece o lado sombrio da Lua. Toda então, assim, tem essa manipulação consciencial. Então, assim, vou pegar duas plantas, por exemplo, jasmim e artemisia. Poderia colocar elas como... elas se encaixam em outras categorias, mas elas são muito lunares. Então, por exemplo, a jasmim. A jasmim, ela opera numa camada muito profunda, ela pega bem o feminino. E aí, quando eu falo feminino, é energia feminina. Não estou aqui falando de gênero, nem de mulheres e não mulheres. Então, energia feminina que existe em homens e mulheres, né? Que está aí na gente. Então, por exemplo, a jasmim, ela vai trabalhar muito esse resgate de um feminino que foi oprimido, que foi esquecido, que foi colocado lá no fundo do baú, que não pôde existir em algum momento, em partes nossas de afetos e potencialidades que a gente teve que abafar e matar dentro da gente, porque não podia existir em algum momento. Então, a jasmim, ela vai lá no fundo do negócio arrancar essas coisas todas. Então, assim, quem já conhece jasmim, quem já sentiu, é um aroma muito intenso, muito inebriante. Ela é um aroma exótico, meio doce. Tem pessoas que não gostam, tem pessoas que falam que tem cheiro de morte, que tem cheiro de cemitério. Não é à toa, porque ela está cavucando em lugares que morreu dentro de você. E ela vai fazer reviver, assim. Se tiver espaço, ela vai reviver. Então, assim, me parece que é uma planta que poderia estar nessa energia lunar, justamente por essa questão dúbia. É muito intenso, é muito profundo, vai pegar na ferida e vai levantar os mortos do cemitério, assim, falando de um jeito metafórico, gente, pelo amor de Deus. A planta não tá ninguém de verdade. A planta não vai fazer isso, não vai ser um apocalipse por causa disso, gente. Vão tranquilos. Não. E é dentro da gente, é metafórico. Então, assim, ela tem um caráter libertador de trazer à tona muitas coisas que foram reprimidas em nós. Tem, isso é bom? Pode ser bom. Mas é doloroso pra caramba. Pode doer muito, pode ser que eu não esteja preparada para lidar com isso. A mesma coisa a Artemisia. A Artemisia também, ela vai trazer um resgate, assim, de uma individualidade, de quem é você no mundo, quais são os seus limites com você e com os outros, aonde está a sua personalidade, você está operando porque os outros querem que você opere desse jeito ou porque você é assim. Então, assim, essa daí é tapa na cara, ela cutuca na ferida e dá um tapa na cara junto, assim. E a Artemisia, ela é muito conhecida e era muito usada antigamente como para provocar alucinação. Eu estou falando de um jeito muito grotesco, mas ela era usada para reavivar esse caráter mediúnico que todos temos, né? Então, ela amplia
essa consciência que não é da racionalidade, né? Que está Ela no abre o errado. olho mesmo, né? Ela abre o olho. Tanto é que, gente, não sei se vocês sabem, mas a bebida absinto que causa alucinação, dependendo da Trabalho. quantidade que você toma, é feito Uhum. da loza, que é um tipo de artemisia, que é uma artemisia. Então, assim, só para vocês entenderem que ela não está aí com brincadeira. Então é isso, cutuca a ferida, levanta os mortos e te dá um tapa na cara logo, assim. Eu acho ela bastante lunar, porque ela tem esse lado sombrio e violento, né? Uhum. A lua, para mim, ela é bastante violenta se você não souber lidar com essa energia. Então, realmente, tem que ir com conta-gotas. E tem que ver bem se a pessoa está preparada em lidar com essa energia. Normalmente, nos perfumes, quando a pessoa está muito vulnerável, eu faço uma caminha de conforto, né? Então, coloco um sândalo, uma baunilha, uma ylang-ylang, uma rosa, para dar uma sustentada nesse coração que pode estar muito frágil, para depois ir para essas profundezas aí, né? Então, uma artemisia, uma jasmim, uma rosa vermelha, para trazer essas coisas que foram esquecidas e oprimidas dentro da gente. E eu estava falando da lua, não sei se me perdi aqui, porque os alquimistas, nos textos deles, associavam a lua com o feminino. Então, essa associação já vem lá de trás. De novo, essas águas, esse feminino que é tanto conforto, que é tanto útero, que é tanto ovo cósmico, que é o vaso celestial primordial, onde nasce tudo, quanto também tem o seu caráter aí agressivo, violento, que em muitos momentos a gente precisa em doses homeopáticas também para acordar, né? Às vezes a gente está num movimento que está muito errado para a nossa vida, ou que está muito rígido, e às vezes precisa desse caráter lunar para te colocar no escuro aí, né? Assim, a gente só vai encontrar a luz se a gente se mergulhar, cair no escuro em algum momento, fazer esse movimento, né? Então eu acho que a lua, é até difícil falar dela, né? Ainda mais que a gente está com uma lua cheia aí. Então, a lua, para mim, é muito. Tem que ser em doses homeopáticas. Às vezes, ela vem numa pessoa já está muito manifestada. E aí precisa de outras plantas para lidar com essa energia que é de criatividade, de manifestação. Mas ela tem que ser bem equilibrada para a pessoa também. Que é isso, né? Se eu usar uma artemisia demais, eu vou ter alucinação. O que eu consegui com isso? Exato. Olhar tudo, né? Que é essa coisa, essa onda dessa cultura mística também de despertar de consciência. Gente, vocês não aguentam meia hora de porrada se vocês despertarem consciência desse jeito que vocês estão querendo. Despertar, eu quero ver tudo, eu quero entender, eu quero estar sempre de olho aberto. Não aguenta. Esse corpo não foi feito assim para levar porrada. Você quer ver o quê? Você quer ver? Ver o quê? Você tem ideia? Você tem ideia do que você vai ver? Tamanho da sombra, o tamanho do laboratório que a gente está inserido aqui, você quer ver? Tá doido? Então é exatamente isso, esses lugares de... Sim, a gente às vezes precisa fazer um processo involutivo para a inconsciência, para olhar, ó, você está querendo ir lá para frente, mas você não olhou isso aqui dentro de você, então mergulha, volta. E esses eu acho que são os lugares mais desafiadores e que saem do nosso controle. Quando você tem um projeto, quando você tem um script para seguir, quando você tem um planejamento e você não consegue chegar nesses lugares físicos e materiais, seja por uma depressão ou uma ansiedade em qualquer nível, porque tem algo que você precisa voltar e buscar lá no teu inconsciente. E entram, acho que essas plantas e essas forças lunares nesse aspecto aonde você vai fazer exatamente aquilo que você tem medo. Onde você vai olhar, sonhar e lidar pensando e projetando exatamente com aquilo que vai te ajudar a fazer o teu resgate. O resgate de uma parte sua, o resgate de algo que ficou inconsciente, o resgate de um trauma geracional, o resgate de alguma coisa. Então, até quando você fala sobre essa relação lunar que os alquimistas estabelecem e fazem todo esse simbolismo feminino voltado para essa representação, da mesma forma que a gente falou lá no início, isso é uma representação interna. Esse aspecto lunar tem muito mais a ver com o útero e com outras dinâmicas das nossas águas internas do que com esse negócio que fica atrapalhando minha cabeça, que fica lá no céu, que é linda, maravilhosa, mas é uma barreira de frequência.
é uma coisa que deixa a gente muito doido e às vezes a gente sem perceber. Então, quando a gente volta, principalmente nesse aspecto feminino, e criando egrégoras, lá desde as ancestralidades, desde lá de trás, em diversas culturas, quando a gente volta esse olhar, que na verdade é simbólico, interno, e para esses aspectos menos esclarecidos dos nossos níveis de consciência emocional, e a gente volta a isso como se fosse aquela lua, como se fosse a lua, precisamos criar sistemas em volta, em torno da lua, então vira um padrão, né? Vira um padrão cheio de dogmas, cheio de olhares para fora, para o externo, como se fosse a lua que fizesse todo esse movimento, como se fosse esse objeto que está lá no céu, o responsável por tudo de bom e de ruim. Enquanto isso, a gente está vivendo um processo verdadeiramente alquímico, quando a gente começa a entender, sim, tem um impacto, tem uma influência, regendo as águas, tanto externas quanto internas, tanto os ciclos da mulher quanto os ciclos de processos da natureza. Mas não é tudo. Mas existe também um padrão. Eu acho muito interessante a gente acompanhar os ciclos, mas também interessante olhar que os padrões mais difíceis e mais arraigados, eles são padrões emocionais que acontecem em determinados períodos. E que a gente não precisa ficar a serviço daquele padrão. Ah, eu tenho um ciclo assim, sempre que eu estou nesse processo aqui, antes da menstruação acontece isso, e eu já sei que vai ser assim. E o que você vai fazer com isso? Você vai entrar com recurso? Você vai movimentar esse padrão que está se apresentando? Ou você vai ficar dizendo que você... Hã? Vou processar a lua. Exato. Né? Ou então, eu vou adorar a lua. Vou virar devota da lua, porque agora eu sei que ela rege todos os meus padrões. Então, a minha conversa é só com ela. E aí, a gente tem essa série de recursos aqui neste planeta, né? É de novo aquilo que a gente falou, né? Tá muito, a gente só olha para o lado de fora. Então, assim, é a lua que está me fazendo isso. É a lua que vai me trazer aquilo se eu fizer a pose tal. Se eu, em tal horário, ficar olhando para ela. Não, gente, a lua está dentro da gente. É isso que é isso que os alquimistas estavam fazendo. E é isso que a gente está falando desde o começo aqui, né? Que lua é essa que está dentro de mim? Que lua é essa que está dentro de mim? Em que momento que ela é sombria? Em que momento que ela me deixa alucinada? Em que momento que ela me faz ver o negócio que é A, mas é B? Né? Tive uma alucinação emocional aqui. Isso acontece o tempo todo com a gente. A pessoa falou uma coisa e eu entendi outra. E aí eu reagi de outra forma diferente do que a pessoa falou. Isso acontece o tempo todo. Em que momento que a lua me ilumina e me deixa plena de criatividade? Que lua é essa que existe dentro de mim? Então, eu acho que as nossas terapias e as terapias que eu digo que são responsáveis estão a esse serviço, a encontrar que aspectos esses que estão do lado de fora, eles existem do lado de fora, eu não estou negando isso. Do lado de fora, esse copo de água está aqui, mas o que significa essas coisas dentro de mim? Então, já que a lua tem tanta importância para mim, do lado de fora, será que eu estou olhando para a lua dentro de mim? Será que eu estou vendo uma lua lá fora, linda e bela, plena de criatividade, mas aqui dentro de mim eu não estou conseguindo ser criativa? Eu estou dentro de uma água assim, que eu não consigo ser criativa e que eu não consigo encontrar minha potencialidade. Então, é puxar um pouco esse equilíbrio, né? O que tem dentro de mim? E, assim, isso voltando... Desculpa. Pode concluir. Não, pode concluir. Voltando um pouco para essa questão da solúcio, que essa água, que é esse solvente, que é essa dissolução das coisas, a gente às vezes precisa dissolver para aquilo que estava muito rígido virar uma coisa só e depois virar uma outra coisa. Então, os alquimistas... Eu ia falar exatamente isso. Então, pronto. Juntas. Os alquimistas nunca paravam no processo. Eles estavam sempre atrás da pedra filosofal, do ouro primordial, enfim. Então, eles estavam sempre atrás de algo que era perfeito. E a gente, querendo ou não, a gente está atrás da felicidade, que me parece ser um conceito perfeito, que talvez a gente nunca chegue nessa felicidade plena. Então, assim, essas operações,
a gente dissolve algo que estava muito rígido para ficar lá numa água por um tempo, que cada um vai ter um tempo, para depois aquilo coagular ou se separar e virar outras coisas diferentes. Às vezes a gente tem que dissolver 10, 20, 1 milhão de vezes para conseguir diferenciar e criar um terceiro elemento diferente. Às vezes a gente dissolve uma vez e já consegue criar algo novo. Eu quero dizer isso tudo que a gente estava falando, que eu frisei a carta da morte do tarô, que não foi à toa, porque a cada processo alquímico pode ocorrer uma morte simbólica. Pode ser que pedacinhos seus deixem de existir dentro de você para existir uma terceira coisa. E a carta da morte é isso, né? Ela é muito polêmica, as pessoas ficam com medo porque acham que vai ser uma catástrofe, igual outros arcanos. Mas a morte é justamente isso, assim. O que de você precisa morrer para que uma parte nova, que tenha mais eficácia para você, que tenha mais significado para você, nasça? Então, assim, toda operação alquímica requer algum tipo de morte ou algum tipo de transformação que vai ser diferente daquilo que se iniciou. Em muitos momentos a gente não consegue fazer essa morte simbólica, em muitos momentos a gente não tem que fazer morte simbólica, porque senão fica numa loucura, né? Tem que matar aqui para transformar, para vir de novo. Às vezes não, a gente tem que ficar no que a gente tem dentro da gente, é isso mesmo. Às vezes a gente quer transformar um padrão e a gente vai passar a vida inteira tentando transformar ele e não vai conseguir. Ou vai conseguir aos pouquinhos. Então, só queria pontuar que esta água da solução também, da solúcio, implica um tipo de morte simbólica dentro da gente também. E fazer essa morte causa muita dor. É difícil a gente se despedir de pedaços nossos que a gente estava muito acostumado a ser, ou a enxergar a gente daquela forma, que no fundo, lá dentro da gente, a gente vê que não tem mais sentido. Assim. Se despedir disso, às vezes, é muito difícil. Sim, olha só, eu tô com a carta da morte aqui do ladinho do tarô mitológico e tem todos esses elementos que a gente falou, né? A questão realmente daquele solo que deixa a alminha craquelada, esse é o solo do deserto, né? Essa questão do receber também, o que a gente entrega para a morte, a gente está entregando uma parte nossa, e tanto a gente está ali numa posição de receber algo, quanto de entrega também, é uma oferenda. A gente tem sempre que ofertar alguma coisa para que um processo, uma dinâmica morra, né? E ali aquele fluxo do rio, e aí que começa a vir realmente algum tipo de luz, mas tem água na morte, tem água nesse processo. E dentro da carta da lua também do tarô mitológico, ela tá até bem, ó, trabalhadinha aqui, ó. Rasgadinha. A gente tem a água de mangue, né? A gente tem uma água parada. A gente tem uma água de caranguejo. Dentro da relação com a astrologia, a lua é regente do signo de caranguejo e traz realmente todo esse processo de troca de exoesqueleto para ficar em carne viva até que se sustente uma nova carapaça. Então, tudo isso aqui, só essas duas lâminas aqui, a gente já tem tanto modificado quanto absoluto aqui de operações alquímicas acontecendo dentro de uma simbologia muito, muito simples, digamos aqui. A gente pega esses elementos, a gente simplifica, mas imagina essas duas cartas aqui saindo para uma determinada história, para uma história de alguém que teve perdas, ou para uma história de alguém que está terminando um relacionamento, para uma história onde a pessoa está saindo de uma depressão, ou para uma história onde a pessoa está super agitada e ela vai precisar fazer uma pausa. Existem várias nuances, aspectos, experiências que podem estar inseridas dentro desse contexto e que sim, concordamos aqui que a morte, ela caminha ao lado de todos esses processos, ela tem a sua participação relevante e entra justamente nesse aspecto de quanto ela tem essa conexão com a escuridão lunar, quanto a gente também sai, libera, solta uma série de padronizações que operam a nível inconsciente quando a gente passa ou por um processo de luto, ou quando a gente passa por alguma ruptura, quando alguém próximo a nós morre. Todos esses aspectos, eles emergem para a superfície e eles dão uma outra qualidade de presença e de experiência. A gente se transforma. A gente já não é mais a mesma pessoa que estava inserida naquela outra estrutura
ou dentro daquelas companhias que já não estão mais aqui. Então, aonde todas esses processos que acontecem só nessas operações aqui, colocando tanto o elemento água quanto esse aspecto da morte, onde eles vão desembocar, né? Eles vão para esse lugar da gente se responsabilizar pelo que a gente não sabe. A gente fica muito mais respeitoso por aquilo que a gente não sabe, por aquilo que a gente não tem controle, quando a gente é impactado pela morte. A gente fica muito mais responsável pelo nosso conteúdo emocional depois de ter uma crise. Ou pelo menos deveria. Deveria. Se deixar se impactar por esses processos, né? O que faz sentido para você depois de você passar por um mergulho, por um momento de ruptura, o que passa a fazer sentido para você é completamente diferente do que fazia sentido quando você começou a olhar e a buscar determinadas coisas, ou começou uma experiência muito voltada para a vida e tudo isso. Então, de uma forma assim, como um resumo aqui até do que eu trago como contribuição desse aspecto lunar, tanto no tarô quanto das influências como barreira de frequência para essas emoções aqui, é entender que a gente sempre vai ter uma estrutura que vai entrar em crise, que vai transformar e que vai nos levar para buscar um outro sentido para aquilo que a gente está fazendo, recebendo, entregando e se relacionando. Então, isso é uma constante, é isso que abre caminhos, é isso que dá fluxo. Mas o nível em que isso acontece depende realmente da nossa conexão com as nossas dinâmicas emocionais. Individualmente, quanto mais indivíduos conscientes e responsáveis e autônomos pelos seus próprios processos evolutivos, maior o quantum de pessoas dentro de um coletivo que podem realmente ter estrutura para enfrentar uma crise e fazer algum tipo de transformação. Então, esse olhar voltado para essas dinâmicas emocionais, para a gente atentar quais são as informações que ficam entrando o tempo inteiro dentro do nosso campo, dentro das nossas experiências, que estão manipulando a gente para ficar num padrão muito baixo de consciência. Ou então num padrão muito superficial de experiência da vida. Isso é extremamente importante e é para isso que está a serviço todo esse conteúdo também, né? Porque parece que tem esse padrão que é justamente bastante superficial, que é para igualar todo mundo numa mesma coisa. Aí, de novo, aí o remédio de dor de cabeça vai servir para todo mundo, porque a dor de cabeça é uma só para todo mundo. E me parece que esse contato com a natureza que a gente traz aqui, tanto pelas plantas, com a perfumaria, com a aromaterapia, com a questão do mapa astral, com a questão do tarô, dos oráculos, é justamente fazer com que a pessoa tome uma melhor consciência de si para entender do que ela é feita dentro dela. Tem o mundo externo, às vezes a gente tem que se adaptar ao mundo externo, a gente faz coisas parecidas com todo mundo. Isso é saudável também, mas ficar de um lado só, sem olhar para esse outro lado, é que me parece patológico, né? E eu acho que o nosso trabalho tem esse respeito, tem essa responsabilidade de justamente fazer essa ponte e essa comunicação que muitas das vezes a pessoa não consegue fazer sozinha. Ou que às vezes já está daquele jeito, já está com tanto conteúdo ali de afeto e de emoção que ela não consegue entender, que precisa de uma terceira pessoa para guiar. Então, vou pontuar aqui de novo que o nosso trabalho realmente não é uma pílula mágica, não vai trazer solução nesse sentido da palavra que a gente está muito acostumado aí, nesse senso comum de tipo, hoje acabou os seus problemas, tá aqui, tô te dando uma cartinha com todos os pontos e todas as direções que você vai ter que fazer daqui em diante para você ser feliz. Não, a nossa terapia, ela trabalha realmente como uma ponte homeostática, assim, de trazer um equilíbrio dentro do fluxo. Porque se for só equilíbrio, a gente morreu. Se a gente
Ai, porque eu quero equilíbrio. O equilíbrio gente, não tem coração. O equilíbrio, não, né? O coração vivo, ele não é equilibrado no sentido Perfeito. assim, De né? vida? Um alto e baixo. E me parece que as plantas, elas ensinam muito isso, assim, né? Tem plantas que são mais nervosas, tem plantas que são calmas, tem plantas que quando você coloca, ela te dá um susto, assim, e faz movimentar coisas, e fala assim, meu Deus do céu, mas é isso tudo? Então, assim, não é aquela coisa bonitinha do tipo, ai, zen, vou ficar aqui, assim, meditando o dia inteiro, sabe? A vida é uma montanha-russa, é igual o nosso coração ali, para cima e para baixo, para cima e para baixo. No momento que você tiver muito equilíbrio, aí você pode saber que você está morto. E eu acho que Mortinho. o mais triste é quando a gente morre vivo, né? Quando a gente vive assim, morto para nós mesmos e para o mundo e acha que está tudo bem. Então, a solúcio, ela vem dissolver para construir uma outra coisa. Esse dissolver vai implicar uma morte, algum tipo de morte. Às vezes a gente tem que dissolver aos poucos. Tem plantas que a gente coloca uma gotinha no álcool, assim, e mexe, 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 o negócio não dissolve. E aí você tem que deixar durante meses no álcool, porque ela vai se dissolver aos pouquinhos por ela mesma. A mesma coisa uma pessoa que tá difícil, assim, para entrar em contato com essas emoções. Tem que ser aos poucos. Agora, tem pessoas que não tá pronta. Tu pinga uma gota de óleo essencial de limão Sim. no álcool, pronto, já misturou tudo, tá pronto. Se quiser usar já o perfume de limão, já tá pronto. Então, assim, a natureza espelha um pouco os nossos processos. A gente, às vezes, é limão e, às vezes, a gente é uma planta mais resinosa. Está ali difícil de diluir, a gente tem que ir aos poucos. Ah, que coisa mais maravilhosa, gente. Vontade de deixar essas as últimas palavras, porque essa imagem que vem aqui é exatamente o resumo do que é essa operação alquímica, né? E de como que a gente pode realmente trabalhar dentro de uma simplicidade e apenas com aquilo que é essencial, tanto para não criar essa ideia de que as coisas só vão fluir quando estiverem mais equilibradas, ou seja, quando você estiver morto, porque a hora que você estiver tirando o seu coração e todos os desafios e estiver bem alinhadinho, bem centradinho, bem... qual é a palavra que as pessoas buscam muito? Nem eu sei a palavra, como é que é mesmo? Quando eu estiver mais segura, quando as coisas estiverem mais estáveis, as pessoas buscam muitos atendimentos tentando chegar nesse lugar, né? Preciso estabilizar. Estabilizar é um negócio que me deixa nervosa. Porque é exatamente isso. A hora que você estabilizar, você também vai estabilizar os teus impulsos mais criativos. Você também vai estagnar coisas que, se você não experimentar e você não fizer para ver o que acontece, você não vai se sentir viva, e isso vai começar a acarretar outras coisas. Então, essa ideia de que a gente precisa chegar num lugar seguro, que a gente precisa chegar num lugar até mesmo que só funciona se ele estiver fragmentado, que foi o que a gente comentou lá sobre a necessidade do solve coagula, justamente para que as coisas não fiquem jogadas, mas que também não fiquem rígidas. E o equilíbrio é o tempo inteiro isso pulsando. Então, quando a gente olha para a nossa própria vida e também como aqui pontes terapêuticas e recebe histórias e situações onde a gente percebe que primeiro precisa vir para a vida, depois a gente olha para as outras questões que se ramificam a partir disso, é entender que, de fato, existem muitas pessoas, e entra naquele aspecto que eu falei de manipulação consciencial, de frequências emocionais que são colocadas ali para que a gente fique mesmo no modo zumbi. E é um fato. É só você parar um pouquinho para observar. É para ficar no modo zumbi. É intencional, sim, que a gente não esteja organizando essas coisas e preocupados em atender esses processos mais profundos, em se olhar, em parar para cuidar de si, em fazer isso de formas que sejam, inclusive, balsâmicas, que sejam, inclusive, homeopáticas, né? Que sejam realmente na medida em que a gente dá conta, que a gente sustenta, que a gente suporta, como indivíduos únicos, né? Cada um com
com o seu script, com o seu programinha ali, sabe como é que está disponível, qual é o funcionamento para aquele processo que vai receber. Então, esse solve coagula é muito importante para a gente até finalizar essa prosa muito boa e cheia de insights, porque aí a gente costura toda essa questão das dissoluções, das mortes necessárias, de como os simbolismos operam dentro dessas dinâmicas, para, no próximo encontro, falar da calcinátil para trazer realmente essa energia de integração e de força. E quando as coisas começam a vir para a matéria? E quando as coisas começam a ser transformadas? E quando as coisas começam a acontecer e você começa a queimar todos os processos? O que vem? Porque um elemento puxa o outro e é muito interessante também a gente olhar para além desse sentido técnico que não tem uma sequência, né? É como você falou, durante um dia você pode passar por operações alquímicas, mas não quer dizer que você está numa solútil e depois você vai para uma calcinátil ou que você não tem um script pronto para seguir, como se eles apresentassem ali realmente um enredo dentro de um laboratório. Isso aqui, depois disso. Depois de você chorar, você vai ficar com raiva. Depois de você ficar com raiva, você vai dar risada. E não é exatamente por aí. Então, fazer essas conexões são extremamente importantes. Ressaltar aqui também que você trouxe, que não foram dicas, mas foram aberturas sobre a frequência de plantas extremamente importantes para serem auxiliares e harmonizadoras dentro de processos mais densos. E que aqui existem todas formas muito inteligentes de se trabalhar com essa frequência das plantas. E que é muito importante que as pessoas conheçam o seu trabalho para fazerem isso de uma forma realmente relevante e funcional. Que não saiam experimentando fazer só porque elas escutaram dicas ou porque elas acham isso ou aquilo. Gente, pelo amor de Deus, não vão pegar a Artemisia junto com o jasmim e passar no corpo inteiro, porque vai dar problema. Banho, chá e escalda-pés, vai dar ruim, né? Então, ruim, esse é outro lugar. Esse é outro lugar muito importante, porque às vezes a gente está tão empolgadinha da estrela para se cuidar e se curar e resolver e encontrar a solução, que às vezes a gente confunde, inclusive esses dentro de processos dessas águas internas, a gente confunde intuição com impulso, né? Eu intuí de fazer isso, eu sentia, eu tenho outro nervoso que eu tenho, eu senti aqui no meu coração. Tem certeza que você sentiu aí no seu coração? Que você sentiu o chamado? Tem certeza? Porque às vezes é aquela informaçãozinha ali na barreira de frequência. Às vezes é uma coisa que está no campo, do coletivo, que todo mundo está fazendo. E aí você acha que você está sentindo no seu coração, mas na verdade você só está recebendo no peito. E essa sensibilidade precisa ter. E às vezes você está recebendo também intuição de um padrão que você está querendo se livrar ou trabalhar, aí você fortifica aquele negócio naquele momento. Sim. Realmente esse negócio da intuição é moda também, aí a gente sai usando tudo, tomando 1 litro de chá, e é isso, ficando na frente da lua e vendo se algo acontece sem se responsabilizar, né? Então, a gente estava falando muito de terapia, né? Que as terapias deveriam ser responsáveis e éticas, mas a gente também tem que ter a nossa ética e nossa responsabilidade com o que a gente faz e com o que a gente guarda dentro da gente. Os bons e os ruins, né? Saber que tem amor e que tem ódio aqui dentro da gente também. E o que a gente faz com isso, né? Acho que o fundo de tudo que a gente está falando é isso, assim, a gente, dentro da gente, a gente tem um universo, a gente tem um mundo dentro da gente, que espelha o mundo de fora, e o mundo de fora espelha um mundo dentro da gente. Então, o que a gente faz com isso? A gente aqui dentro e para o mundo de fora também, porque a gente está em relação com o coletivo, então eu tenho que ser responsável com o outro também. E as terapêuticas, as nossas, me parece que trazem um pouco essa responsabilidade para o próprio indivíduo, né? A gente não está aqui para salvar ninguém. A gente só vai conseguir se salvar, né? E olhe lá. E olhe lá. E muitas vezes largando mão realmente de fazer até isso. Se tiver vivo,
não estivesse fazendo de morto-vivo, estiver sentindo em processo, caminhando sempre avante, já tá bom demais. Está em movimento, está fazendo o que precisa. Agora, realmente, esse lugar todo das águas, principalmente porque quando a gente fala de processos difíceis, de processos emocionais, a gente vai remeter a todos esses dogmas e paradigmas que foram inseridos de que, calma aí, tá tudo bem, se distrai aqui com uma coisinha que alguém vem te salvar. Alguém vai te puxar, alguém vai fazer isso. Então, fica todo mundo nesse nível de vitimização coletiva também, de que sempre tem alguém que precisa vir e fazer, e que isso que eu estou sentindo tem algum culpado fora. Que se não é a lua, é o governo, é o pai, meu pai e minha mãe, são as pessoas que eu me relacionei. Então, sim, a gente tem que olhar para todas as dificuldades que esses temas externos nos trazem, mas a gente não pode esperar que, quando isso se resolver, a gente seja salvo, ou que essas situações venham através de outra para te salvar. Que alguém que sabe mais do que você, ou que passou mais do que você, ou que tem ferramentas que você não domina, que essas situações elas vão te tirar desse lugar. Então, muitas vezes, o que eu sinto, inclusive, dentro do processo do Amar Cura, que é a minha ferramenta para usar a astrologia, o tarô e as terapias integrativas, é que eu sou a ponte porque eu dou passagem realmente para a pessoa conseguir ter um mínimo de força para entrar no seu lugarzinho mais autêntico, de um pouquinho mais de autonomia, e aí ela vai seguir escolhendo o que ela vai querer fazer. Então, muitas vezes essas propostas do que a gente está falando aqui, de olhar para essas dissoluções e para esses encaminhamentos serem coagulados e cicatrizados, encaminhados, eles precisam de terapeutas que tenham essa mesma dinâmica e tratamento consigo mesma. Se você não se trata dessa forma, você não consegue acessar essa energia para tratar o outro. E por a gente não querer salvar essas pessoas que chegam, ou qualquer uma que chegue achando que não tem recurso, não tem força para fazer isso e não vai poder fazer sozinha, por a gente saber que não pode fazer isso, é muito difícil, por exemplo, uma pessoa ficar anos, ou ficar abrindo o tarô toda semana, ou ficar anos fazendo esse processo. Porque você sabe que é uma passagem. Porque você sabe que é apenas uma parte do caminho. Você sabe que o recurso que você está entregando ali de alguma forma, ele faz parte de um lugar que vai gerar equilíbrio, porque vai movimentar. Então, dessa forma, a gente também finaliza aqui. Agora eu acho que você ficou pausada. Não estou te vendo mais. Ah, caiu. Nath caiu. Nath, será que eu consigo chamar a Nath para se despedir da gente? Vamos ver se Nath entra de novo para se despedir da gente. Senão a gente se despede mesmo. Tivemos uma ótima prosa aqui. Vou dar mais uns minutinhos. Acabou a bateria da Nath. Então, tudo bem. Eu vou me despedir aqui. Vou me despedir então, gente. Graças para quem passou por aqui para ter essa conversa com a gente. Vamos nos encontrar na quarta-feira, 9h30, dia 15 de março, com a doutora Carla Menini para falar da medicina simbólica, para falar sobre saúde integrativa e a relação com a força, abrindo caminhos para a operação de calcinate. Então, esse abre caminhos para a alquimia, ele já deixa meu coração bem quentinho, assim, porque os lugares, informações e ativações que a gente está fazendo aqui, eles são muito relevantes para que a gente possa trazer consciência para algumas coisas que vão emergir principalmente nesse ano novo astrológico, né? A gente está num ano lunar, onde essas questões emocionais, saúde mental, são extremamente importantes de serem trabalhadas e trazidas para o seu lugar e seu papel de devida importância. Então, deixo o meu agradecimento aqui por essa conversa com a Nath. Ela acabou ficando sem bateria, não pôde se despedir da gente, mas eu agradeço de coração e vou deixar gravado para que outras pessoas possam ter acesso e receber essas informações também. Graças.
Um besito e até a próxima.